A Rússia não está em colapso, mas está a preparar a maior escalada militar que a Europa já viu, mobilizando mais de 100.000 soldados em manobras decisivas. Enquanto as potências ocidentais celebram cada ataque de drones no estado vizinho da Rússia, a verdade é que estão a empurrar-nos para uma guerra sem fim, sangrando a nossa economia e enchendo os bolsos dos lobistas da guerra. Nem mesmo Donald Trump consegue desvendar o nó deste conflito. E a razão é uma mentira que te contam todos os dias sobre o que realmente acontece no campo de batalha. O que a mídia ocidental chama de vitórias da defesa são, na verdade, uma provocação direta a um urso adormecido, cujo despertar custará caro a todos nós. Prepare-se, a verdade sobre o seu futuro geopolítico começa agora. Escrevam nos comentários de onde estão a ver este vídeo. A Polônia fechou a sua fronteira com a Bielorrússia em 12 de setembro, paralisando de forma brutal um fluxo comercial vital entre a China e a Europa. Milhões de euros em mercadorias estão agora bloqueados, aprisionando o futuro de inúmeras famílias e empresas que dependem desta rota crucial. O golpe é direto, descarado e brutal para a já fragilizada economia global. O Ministério do Interior da Polônia justifica esta ação sem precedentes e absolutamente drástica, citando supostos exercícios militares com a Rússia, e proclamando que garantir a segurança dos cidadãos é uma prioridade para nós. Uma frase vazia que encobre uma verdade muito mais sombria. Contudo, a medida vai muito além de uma simples e transparente precaução, afeta de forma indiscriminada todos os tipos de transporte, pessoal, de carga e ferroviário, fechando de vez os portões do comércio e da comunicação. É um estrangulamento deliberado. Esta é uma agressão direta e inquestionável à nova Rota da Seda, a espinha dorsal vital do comércio entre a China e a União Europeia. Uma artéria fundamental por onde fluirão 29,5 bilhões de dólares em mercadorias só em 2024 e muito mais nos próximos anos. A cidade polonesa de Małaszewicze, um nome que se tornará infame na história econômica, é a verdadeira e insubstituível porta de entrada desta rota para a Europa, e o seu encerramento tem consequências globais catastróficas que ressoarão por todo o continente e além. Este não é um incidente isolado, não é um acidente, mas sim uma estratégia friamente calculada. Como afirmou de forma perspicaz Radosław Pifel, Varsóvia usa o significado das passagens com a Bielorrússia como instrumento de pressão. E essa pressão não é apenas econômica, mas geopolítica, direcionada de forma clara e inegável a Beijing, no coração da sua expansão comercial global. As negociações de 3 horas entre o chefe da diplomacia chinesa e o ministro das Relações Exteriores polonês, realizadas sob um véu de urgência, terminaram num impasse total, sem qualquer tipo de avanço. Beijing está indignada, e a sua fúria é um sinal de que os custos desta ação serão altíssimos. A Polônia está a arriscar uma escalada econômica sem precedentes, sabotando não apenas o comércio vital, mas a confiança global em toda a cadeia de abastecimento. Quem, em sã consciência, se atreverá a depender de rotas que podem ser fechadas a qualquer momento por um mero capricho político de Varsóvia? A instabilidade reina. É um ato de guerra econômica, um desafio direto e perigoso à ordem global estabelecida, com a Polônia a escolher o lado da confrontação em detrimento da paz e da prosperidade mútua. Mas enquanto a Polônia choca os parceiros comerciais com a sua ousadia, preparem-se na Rússia, uma série avassaladora de ataques de drones está a abalar o país de uma forma que ninguém esperava e que pode mudar tudo. O que realmente está a acontecer nos bastidores deste conflito global. Em apenas 45 dias, o país que começa com U atacou 12 refinarias russas 17 vezes, atingindo mais de 40% de sua capacidade operacional. Esta é uma ofensiva sem precedentes, um choque direto no coração da economia russa. Isto não é apenas uma estatística fria. Estamos falando de 100 milhões de dólares em exportações de petróleo paralisados diariamente. Uma hemorragia financeira que impacta diretamente o preço da energia que todos nós pagamos globalmente.
A extensão geográfica e a frequência desses ataques marcam uma escalada perigosa, uma clara e calculada mudança de tática na estratégia de conflito. 800 quilômetros da fronteira, esta foi a distância que os drones percorreram para atingir a refinaria de Kirish, a segunda maior da Rússia, um alvo de valor estratégico inegável e um símbolo da vulnerabilidade russa. Em 14 e 15 de setembro, um poderoso ataque demonstrou a capacidade de penetração e a sofisticação desses sistemas aéreos não tripulados, com alguns drones a alcançarem este alvo vital e remoto. Não estamos observando incidentes isolados, mas sim uma campanha coordenada e intensiva, projetada para infligir danos econômicos máximos e prolongados. Mas o golpe mais direto e financeiramente paralisante veio com a interrupção súbita das operações no porto de Primorsk. Este porto vital, um dos principais pontos de escoamento para a exportação de petróleo bruto russo, parou completamente após um ataque ousado e preciso a navios-tanque que navegavam sob bandeira panamenha. O volume diário de movimentação em Primorsk, um hub logístico crítico, é de exatamente 100 milhões de dólares. Cada dia de paralisação neste nó comercial crucial representa perdas financeiras colossais para a Rússia, estrangulando as receitas vitais destinadas ao esforço de guerra e afetando profundamente as cadeias de abastecimento globais, com repercussões sentidas em todo o mundo. O ex-parceiro do Ocidente não esconde os seus objetivos, declarando-os abertamente. O presidente Zelensky prometeu publicamente, com uma clareza e determinação inabaláveis, a exaustão sistemática da economia russa vai continuar. Esta é uma nova e sombria fase da guerra que se desloca dos campos de batalha para os pilares econômicos mais sensíveis e estratégicos do adversário. É uma tentativa calculada, brutal e altamente eficaz de desestabilizar a capacidade de financiamento do conflito através de ataques direcionados e persistentes à infraestrutura petrolífera, a espinha dorsal econômica da nação russa. Atingir mais de 40% da capacidade de refino em apenas 45 dias é um dado estatístico absolutamente alarmante, que projeta uma sombra de incerteza sobre o futuro econômico e militar. Isto mostra uma determinação implacável, uma sofisticação crescente na execução dos ataques e uma escalada perigosa na escolha de alvos, com consequências geopolíticas e econômicas potencialmente imprevisíveis para toda a Europa e o mundo. A questão agora é como a Rússia pode, de forma eficaz, defender-se contra esta nova e implacável forma de guerra econômica aérea, e qual será a escala, a intensidade e a natureza exata da sua retaliação. Estas ações mudam drasticamente o tabuleiro do jogo e no próximo bloco vamos explorar o que a Polônia realmente sabe sobre a nova e brutal realidade da guerra de drones e por que este conhecimento pode ser crucial para o futuro da segurança europeia. Um único drone, com o custo de um smartphone, desvia mísseis que valem milhões de dólares, redefinindo o campo de batalha. Perde-se apenas um aparelho barato, mas esgota-se um arsenal caríssimo de defesa aérea. Cada interceptação bem-sucedida é uma vitória tática para o atacante, mas uma derrota estratégica silenciosa para quem defende, corroendo as suas capacidades de proteção. Drones de combate alteraram fundamentalmente a geografia das guerras modernas, tornando-as mais imprevisíveis e letais. Estes aparelhos são intrinsecamente baratos de produzir, difíceis de neutralizar com defesas tradicionais e, crucialmente, podem ser fabricados em massa, inundando o espaço aéreo inimigo. O Ocidente teima em ignorar esta nova realidade, mantendo-se refém de uma mentalidade de guerra dispendiosa e de alta tecnologia. Mas o campo de batalha já mudou. No conflito do ocidental vizinho, assistimos a uma utilização intensiva, quase diária, de ambos os tipos de drones. Os ágeis FPV para ataques de precisão e os pesados para missões complexas. Estes incluem reconhecimento estratégico, operações de guerra eletrônica destinadas a cegar o inimigo, e até ataques de longo alcance em profundidade territorial, atingindo alvos que antes só eram acessíveis por mísseis caros. A massificação do seu uso não só demonstra a sua eficácia,
mas também revela a chocante vulnerabilidade das defesas aéreas convencionais, projetadas para ameaças diferentes. Um especialista militar, ciente desta transformação, afirma categoricamente: os drones garantem uma presença de sensores barata e de muitas horas, proporcionando vigilância constante, sem arriscar tripulações. Esta tecnologia, que é surpreendentemente acessível, significa que qualquer nação, mesmo com recursos financeiros limitados, pode agora, em teoria, sobrecarregar e exaurir um adversário muito mais poderoso e tecnologicamente avançado. A Polônia, um membro proeminente da NATO e vizinho direto da zona de conflito, não é uma mera espectadora desta revolução destrutiva. A polaca WB Group, um ator industrial essencial, está na vanguarda, planeando fabricar drones Warmate e Fly-Eye diretamente na nação em conflito a partir de 2025. Este movimento estratégico não é insignificante. Visa encurtar drasticamente as cadeias de abastecimento, garantindo um fluxo constante e ininterrupto destas armas para o campo de batalha. Um representante da própria WB Group confirmou que o Warmate e o Fly-Eye polacos têm sido usados há anos em operações de combate na nação em conflito, sublinhando a sua provada letalidade. A tendência para os próximos anos é assustadoramente clara. A dominância da massa barata de drones, operando em enxames, cada vez mais controlados por algoritmos de inteligência artificial avançados. Este cenário irá deslocar ainda mais o equilíbrio de custos a favor do atacante, tornando qualquer defesa contra estes enxames uma tarefa não só proibitiva em termos econômicos, mas praticamente ineficaz. Estamos perante uma mudança sísmica que reescreve todas as doutrinas militares conhecidas. A guerra deixou de ser exclusiva de mísseis intercontinentais caros e aviões furtivos de última geração. Agora, a vantagem reside na capacidade de produzir em escala, de forma incrivelmente barata e com rapidez assustadora, máquinas simples que podem, coletivamente, paralisar um adversário, esgotando seus recursos e a sua vontade de lutar. O Ocidente, preso à ilusão da superioridade tecnológica cara, enfrenta agora um dilema insolúvel. As implicações desta mudança são catastróficas. Mas o que significa quando até figuras como Donald Trump admitem que terminar o conflito é mais complicado do que imaginavam? Fique para descobrir a verdade por trás dessas declarações. Donald Trump reconheceu que acabar com a guerra no país na fronteira com a Federação Russa se mostrou mais difícil do que ele esperava. Milhões de vidas presas num impasse que parecia simples para um dos homens mais poderosos do mundo. O que significa esta confissão para o futuro de todos nós? Eu queria parar isso, declarou Donald Trump com uma franqueza perturbadora. Sabe, eu parei 7 guerras. Pensei que com a guerra da Rússia no país em conflito seria fácil, mas foi uma derrota. Esta é uma confissão chocante de um líder que se orgulha de sua capacidade de negociar e resolver crises globais. Sua expectativa inicial era de uma resolução rápida e sem grandes obstáculos, baseada em seu impressionante histórico de pacificação em outros 7 conflitos. No entanto, a realidade do confronto na nação vizinha se chocou violentamente com essa visão otimista, revelando uma complexidade que ele subestimou gravemente. O ex-presidente agora admite abertamente, com um tom de frustração e preocupação, que o ódio entre Zelensky e Putin é incrível. Eles se odeiam tanto que mal conversam. Essa animosidade pessoal, intensa e aparentemente intransponível, é apresentada por Trump como uma barreira fundamental e, até agora, inquebrável para qualquer caminho em direção à paz. Ele sugere que a dimensão emocional e a aversão mútua entre os líderes são os principais entraves, um fator que estava fora de seus cálculos iniciais. Inicialmente, Trump supunha um fácil acerto do conflito, evocando sua própria experiência em parar 7 guerras ao redor do mundo, o que o levava a crer em uma solução rápida para este embate. No entanto, o cenário atual, de devastação contínua e impasse, mostra a profundidade da complexidade para além de qualquer cálculo ou crença inicial. Para muitos especialistas ocidentais,
A guerra na nação vizinha só terminará verdadeiramente quando o Kremlin finalmente tiver que enfrentar e aceitar a impossibilidade de uma conquista militar completa ou de uma vitória decisiva sobre o território em disputa. Eles argumentam que enquanto a percepção de sucesso permanecer, o conflito persistirá. Ademais, a proposta de concessões por parte dos Estados Unidos e de seus aliados ocidentais, vista por alguns como um caminho para a negociação, é interpretada por outros como um erro estratégico grave. Segundo um ex-embaixador americano no antigo parceiro do Ocidente, tais ofertas não servem para apaziguar a situação, mas sim para estimular ainda mais as ambições de expansão de Moscou. Em vez de pacificar, a flexibilidade percebida do Ocidente apenas atiçaria o fogo, em vez de extingui-lo, alimentando as estratégias e os objetivos de um dos lados envolvidos. A visão de Trump, que centraliza o problema na inimizade pessoal, contrasta dramaticamente com a análise geopolítica que aponta para questões profundas de soberania, segurança regional e poder global como os verdadeiros motores primários e persistentes deste confronto prolongado e doloroso. A profundidade do ódio pessoal e as intransigentes ambições geopolíticas transformam qualquer tentativa de paz num campo minado. Mas o que realmente impede a paz, e por que a verdade é ainda mais sombria do que parece, com consequências que você nem imagina. Um prisioneiro político foi forçado a cortar a própria tatuagem com uma lâmina de barbear, sob a ameaça de prolongamento da pena. Pense na brutalidade, na humilhação de raspar a própria pele para apagar um símbolo de liberdade e identidade. Ilya Dubsky teve sua dignidade atacada por um sistema que não conhece limites para a crueldade. Este ato chocante ocorreu numa colônia bielorrussa, um local onde o desespero é a moeda corrente e os direitos humanos são meras ilusões. A administração ordenou que ele removesse a tatuagem com o brasão nacional histórico do país, conforme denunciou publicamente um portal de direitos humanos, expondo a barbárie. Parronia, este símbolo tão temido pelo regime, é muito mais que uma imagem. É o brasão histórico do Grão-Ducado da Lituânia e o primeiro brasão da Bielorrússia moderna, um elo vital com um passado glorioso. Para o regime autoritário de Lukashenko, esta é uma imagem não apenas extremista, mas uma ameaça direta e inaceitável à sua autoridade imposta pela força. Ilya foi forçado a cortar a tatuagem sozinho, com uma lâmina de barbear. Uma citação literal do Portal de Direitos Humanos, revelando a crueza insuportável do método empregado. Dubsky foi detido no outono de 2020, num momento de intensa repressão, e condenado a 5 anos de colônia por incitação ao ódio, uma acusação vaga e conveniente, comum contra dissidentes políticos. A pressão sobre ele era inegável e implacável. Ou se mutilava, ou enfrentava o rebaixamento de status na prisão e uma pena ainda mais severa, uma chantagem cruel e eficaz. Este não é um incidente isolado. Ilya foi libertado em 11 de setembro, mas apenas para ser imediatamente deportado, junto com 51 outros prisioneiros políticos, todos expulsos à força para o exterior, numa limpeza sistemática. O regime limpa suas prisões de dissidentes, mas as cicatrizes profundas, físicas e emocionais permanecem indeléveis na alma da nação, ecoando o trauma. Esta é a verdadeira face de um governo despótico que esmaga implacavelmente qualquer sinal de identidade nacional independente, qualquer vestígio de memória histórica ou autoafirmação que não seja a sua própria narrativa distorcida e imposta com mão de ferro. O que significa para a dignidade humana, para a soberania de um povo, ser forçado a destruir a própria história, a própria identidade, sob tamanha coação e terror institucionalizado? Enquanto este regime bielorrusso demonstra sua crueldade implacável e sua obsessão por controle, a Rússia continua a Narashivadvoeno e Mosh, e o que isso significa para o futuro próximo e distante, vamos explorar a seguir. O presidente Putin, vestido em uniforme militar, no campo de treinamento, a Rússia mobiliza mais de 100.000 soldados e a OTAN está em alerta máximo. O que isto significa para a Europa?
Imaginem as implicações diretas, o peso desta ameaça velada pairando sobre cada cidadão europeu, cada família, cada lar. A tranquilidade que antes parecia garantida agora se desfaz como fumaça, revelando uma instabilidade profunda e perigosa. Nós vamos fundo para desvendar por que Vladimir Putin fez esta aparição tão significativa no campo de treinamento de Molino, vestido em uniforme militar. Esta não foi uma mera formalidade. Foi um gesto cuidadosamente calculado, um comunicado visual potente, marcando o início da fase principal dos exercícios Zapad 2020-E5, uma demonstração de liderança direta e envolvimento profundo. Os números que emergem destes exercícios são inegavelmente alarmantes. Mais de 100 mil militares participam ativamente destas manobras, acompanhados por um impressionante contingente de 10 mil unidades de equipamento. É crucial compreender que isto excede em muito as figuras inicialmente declaradas, expondo a verdadeira magnitude e ambição do que está em jogo. Não estamos perante meros exercícios de rotina. É uma demonstração massiva de força, um ensaio em larga escala de capacidades militares avançadas que integra o uso extensivo de drones de reconhecimento e ataque, robótica de combate de última geração e sistemas de guerra eletrônica de ponta. A tecnologia aqui é testada em cenários que simulam um conflito real com precisão arrepiante, indicando uma preparação para qualquer eventualidade. Para agravar a tensão na região, um contingente significativo de até 7 mil soldados adicionais chegou ao território da Bielorrússia, um vizinho estratégico, incluindo 1.200 militares russos. Esta movimentação na fronteira ocidental é algo que o Ocidente não pode ignorar. É um posicionamento estratégico que remodela o equilíbrio de poder local. E a contradição é gritante, quase surreal: 25 delegações estrangeiras, incluindo uma notável dos Estados Unidos, participaram ativamente nestes exercícios. Sim, uma delegação dos Estados Unidos marcou presença, apesar das repetidas violações do espaço aéreo da Polônia e da OTAN que precederam estas manobras. Por que enviar adidos militares para observar de perto tal poderio, especialmente quando a retórica é tão confrontacional? Como Vladimir Putin afirmou categoricamente, cito, "O objetivo das manobras é praticar todos os elementos necessários." Esta frase carrega um peso enorme de intenção. E o representante do Pentágono confirmou esta estranha diplomacia militar, declarando, cito, "A embaixada do Zineu em Minsk recebeu um convite para o adido militar americano. Estão a ver a complexidade desta teia de relações. Estão a ver como as linhas entre cooperação limitada e confrontação se tornam cada vez mais finas, quase invisíveis. Este é um jogo de xadrez global de alto risco, onde cada movimento tem o potencial de alterar o curso da história. A presença da delegação americana, neste contexto, não pode ser simplesmente ignorada, pode ser interpretada de várias formas, mas de modo algum anula a gravidade da demonstração de força russa. Pelo contrário, sublinha a urgência e a inquietude que pairam sobre o continente europeu. Este é um teste real, não apenas de capacidade militar russa, mas de determinação política e estratégica de todas as partes envolvidas. Um sinal claro de que a Rússia está disposta e preparada para defender os seus interesses percebidos, e o Ocidente está a observar, talvez até participando, num ato de equilíbrio geopolítico profundamente perigoso. A verdadeira questão que se impõe é: o que eles esperam aprender com esta proximidade perigosa e o que estão, de fato, dispostos a aceitar como resultado final desta escalada. A escalada militar é inegável, e o mundo está à beira de uma reviravolta sem precedentes. O que este cenário de alta tensão significa para o futuro próximo de todos nós?